Aline, pode começar. Então, pessoal, vamos começar. Deixa eu só ver aqui a minha plataforma, como que vai ficar. Que eu não decorei. Achei aqui. Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Meu nome é Natividade. Já estou com a Liga há um bom tempo, né? Já fiz esse curso que vocês estão fazendo, 2019. Sou psicanalista, terapeuta sistêmica, psicoteóloga também, né? Já fiz esse curso. E tem meu consultório aqui em Goianápolis. E daqui eu trabalho com o mundo inteiro. E eu vou estar trazendo, junto com a Liga, a, essa aula sobre transtorno de personalidade. Nessa aula, a gente vai falar sobre a bipolaridade, esquizofrenia, psicopatia e sociopatia. Hoje a nossa aula é sobre transtorno bipolar, e as aulas sequentes, né, dia 21 e dia 4, dia 21 de janeiro e 4 de fevereiro, a gente tem a sequência dessas aulas. E a minha matéria que eu preparei para vocês, ela é baseada nos estudos do DSM-5, e eu vou estar falando sobre esse tema, a bipolaridade, baseado no DSM-5. Nath, você vai usar a psicoteologia ou a psicanálise? Não tem como não usar essas abordagens, né, principalmente porque o curso é de psicoteologia. Eu quero passar aqui para vocês os assuntos que a gente vai trabalhar para que vocês fiquem inteirados, né, sobre isso. A gente vai começar falando sobre o transtorno de personalidade, a gente vai falar a diferença entre traços de personalidade, transtornos de personalidade. A gente vai falar sobre fatores de risco e prognóstico. A gente vai trazer alguns gráficos também sobre isso, sobre a bipolaridade. A gente vai falar também sobre episódios maníacos, a diferença, né? Então, a gente tem algumas figuras muito interessantes aqui para passar a vocês. A gente vai falar também sobre alteração de humor. A gente vai falar de estabilidade dentro do processo da bipolaridade. A gente vai falar sobre o transtorno de bipolar 1, transtorno bipolar 2, transtorno critômico e transtorno bipolarizado induzido por substância, né, no caso, substâncias psicoativas ou substâncias medicamentosas, e também por evidências patológicas, como alguns tipos de doença. E a gente também vai falar alguma coisa, um pouquinho sobre a bipolaridade e a Bíblia, mesmo que, né, na Bíblia não tem literalmente a palavra bipolar, mas a gente consegue identificar algumas personagens da Bíblia com algum tipo de transtorno, né? Transtorno de ansiedade, transtorno de esquizofrenia, transtorno de bipolaridade ou transtorno bipolar. Esse assunto, pessoal, é um assunto muito relevante. Eu sei que vocês estão se preparando, ou já são terapeutas, ou estão se preparando para ser terapeuta, e é muito importante que vocês estudem bastante a apostila de vocês. Eu recebi a apostila pela Aline e vi que a apostila de vocês está maravilhosa. O que eu vou estar aqui fazendo é acrescentando aquilo que já está lá na apostila, né? Não estou dizendo que a apostila tem falta e que eu vou fazer algo aqui, não. Eu vou estar esclarecendo, acrescentando muito mais conhecimento de vocês, através dos assuntos que a gente vai trabalhar aqui, através do DSM-5,
através do CID, esclarecendo com vocês. Alguém aqui já, a Nancy ou a Sueli, já participou de alguma aula comigo? Me responde aí, por favor, sim ou não. Eu não, nunca. Primeira Não, aula. né, Nancy? Primeira aula. Ou seja, você nem me conhecia, né? Não. Eu fiz o curso com a Liga em 2017. Acho que quando eu me formei, você entrou na outra turma. Eu entrei em 2018. Eu fiz o de 2018. E você, Sueli? Não sei, parece que você não é meio estranha. Eu não, é a primeira vez. É a primeira vez, né? Então, tá bom. Eu sempre gosto de terminar uma pauta e a gente trabalhar um pouquinho sobre ela, discutindo o que foi entendido, o que não foi, se ficou alguma dúvida, se eu deixei algo vago em algum momento, a gente vai trabalhar isso, porque eu acho que é bem relevante dentro de uma aula sobre transtorno de personalidade, a gente não sair com dúvidas, né? Mesmo porque ao estar diante de um paciente, mesmo que não seja na psicanálise ou na psicologia, que seja na psicoteologia, que às vezes a gente leva muito só para o lado da espiritualidade, a gente tem que ter muitas observações, a gente precisa observar bem a questão do transtorno e também a questão dos traços de personalidade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. No final, quando eu falar sobre algo que eu for passar para outro tópico, aí a gente dá uma pausa e pergunta, né, e faz aqui coisas bem pertinentes ao assunto que foi tratado. Descobre-se hoje que nós todos temos um pouquinho de TDAH, e eu acho que eu não sou diferente, não. Então, assim, quando eu estou falando de um assunto que eu saio muito fora dele, eu dou uma perdida. Eu fico meio assim, até eu voltar de novo para o assunto, parece que eu não fico assim meia... Dá um pouco de confusãozinha na mente. Por isso, eu não sei como é as outras aulas, eu não consegui participar de nenhuma outra aula, né? A gente afunila somente naquilo que a gente está trabalhando, naquilo que está sendo a aula dada. Né? Não é, a culpa é minha mesmo, né? Como diz a gente sempre fala, o TDAH é meu, né? Eu tenho que me virar com ele. Certo? Ok. Então, vamos lá. Certo. Também sou pastora, viu? Por ordenança, por formação. Não sou pastora por ser esposa de pastor de igreja, não. Na verdade, nós não somos pastores de igreja mais. Mas pela formação teológica mesmo. Ok. Então, vamos lá. Transtorno de personalidade. Primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui, pessoal, a definição. Né? O que é uma personalidade? Isso aqui está falando de uma forma geral. Né? A personalidade é um conjunto de padrões e comportamento estabelecido pelas quais uma pessoa se relaciona e compromete com o da sua volta. Isso é uma definição da personalidade. Aqui ainda não estamos falando do bipolar em si. A gente está falando de uma definição do que é personalidade. Segundo ponto, está aqui. Né? Aqui é um transtorno de personalidade. Então, quando é que surge um transtorno de personalidade? Tá? Então, tá aí na tela de vocês, né? Surge quando alguém desenvolve um padrão inflexível, intrigante de pensamentos e comportamento mal adaptativo. Ou seja, esse comportamento, ele se torna prejudicial. Esse comportamento, ele se torna um sofrimento, prejudicando todo tipo de funcionamento da pessoa, seja físico, emocional e até mesmo
espiritual. Então, essa é a definição de um traço de personalidade, né? Então, a questão do traço de personalidade e da definição aqui do transtorno de personalidade, a gente começa a ver uma diferencinha, porque às vezes a gente está olhando para a personalidade e a gente já está entendendo aquilo como um transtorno de personalidade. Então, o DSM-5, quando ele trabalha essas questões dos transtornos, é isso que eu tirei do livro DSM-5, falando sobre esse transtorno, tá? Então, a gente tem aí, tá? Quando surge, quando é que se desenvolve na nossa personalidade um transtorno? Quando é que isso se torna um transtorno, né? Quando desenvolve o padrão inflexível e intrigante de pensamento. Quando a pessoa já está ali com seus pensamentos totalmente perturbados. E por aí começa, literalmente, a questão do transtorno, tá? A gente tem aqui uma observação, né? Começa na adolescência, aqui já estamos falando do transtorno, tá? Na hora de digitar e passar aqui para o slide, me fugiu aqui na tela a questão do transtorno de personalidade. Mas então, quando é que surge o transtorno de personalidade? É quando alguém se desenvolve, né? Você não está vendo na tela? Eu não estou vendo nada, não tô vendo slide nenhum e a sua voz está falhando. Não sei se é só para mim. Sueli, está falhando para você também? Para mim está saindo na tela e está tranquilo aqui a internet. Então não está passando, não. Está ótimo. Nancy, então observa aí, Nancy, se é a sua Então internet. Aline, você está aí? Tá, vou dar uma olhada. Olha, eu vou dar um tempinho para você aqui. Deve ser a minha internet, então, que tá ruim. Mas você está entendendo direitinho o que eu estou falando, agora né? apareceu. Porque apareceu? E depois Agora também, acredito que esse slide, ele é meu, mas a Aline vai jogar ele lá no grupo. Oi, uma câmera? Procurei. Ok? Então, o transtorno de personalidade é isso. Então, a definição de personalidade é o conjunto de padrões de comportamento. Transtorno de personalidade é quando desenvolve um padrão inflexível. Agora, vamos lá. E quando começa o transtorno de personalidade? A gente está fazendo isso aqui, pessoal, é uma aula muito didática, e a gente vai estar falando, repetindo talvez algumas coisas durante toda essa aula. Aqui a gente tem um conjunto trazido do DSM, e a gente vai dissertando essa aula e falando muito sobre o transtorno, sobre a personalidade, sobre o processo dentro da bipolaridade. Então, a gente vai acabar repetindo algumas coisas. Então, tá aqui, ó. O transtorno de bipolaridade, ele começa ali na adolescência, e no início da adolescência, e pode ir até a fase adulta, trazendo prejuízo e sofrimento. Né? Agora, vamos lá. O transtorno de personalidade, né? O transtorno de personalidade é um padrão de experiência, um conjunto, né, na verdade, de experiência interna de comportamentos que essa pessoa ela vai tendo ali ao longo do processo do desenvolvimento da bipolaridade, ela vai tendo esse comportamento, esse desvio acentuado das situações que vai acontecendo, né, da expectativa, cultura do indivíduo, ele não consegue ter uma expectativa muito funcional, e ele é uma pessoa difusa e inflexível. Então, essa é a forma como nós observamos a questão do transtorno. Agora, a gente vai falar sobre traços de personalidade. A gente já falou a definição, a gente já falou sobre o transtorno de personalidade.
agora a traço de personalidade. No traço de personalidade, o que, que é um traço de personalidade? Não é transtorno, né? Mas está aqui na tela de vocês, né? Os traços de personalidade constituem transtorno de personalidade somente quando ele é aversivo, quando ele é mal adaptativo, quando já é algo prejudicial e quando está trazendo momentos muito disfuncionais e sofrimento dentro do quadro da pessoa. Algo que seja muito significativo. Por isso que não é bom, né, nós como terapeutas, receber um paciente que às vezes ele já chega e diz, eu acho que eu sou bipolar, eu acho que eu sou borderline, eu acho que eu sou isso. Ele vem com todo um estigma, todo um rótulo, e às vezes uma ou duas coisas acontecem ali, e ele já diz, já fui ali para o Google, já descobri, já fiz até o meu perfil ali, e eu descobri que pelo perfil eu sou bipolar. E, de repente, ele não é nada disso, ele só tem uma personalidade forte, ele só tem ou talvez um outro tipo de transtorno, que não seja aqui a questão da bipolaridade. E a gente tem os traços de personalidade, né? Os traços de personalidade constituem transtorno somente quando é inflexível. Traços de personalidade representa padrões. O que é um traço de personalidade? Algo que representa padrões de pensamento, percepção, reação e relacionamentos que permanece relativamente instável ao longo do tempo. Então, isso aí é a questão do traço de personalidade. Bem, explicado isso, a gente vai passar direto agora para o transtorno bipolar. Gente, ficou claro entre a diferença entre transtorno de personalidade e traços de personalidade? Sim ou não? Olha, um pouco confuso para mim, mas eu vou rever novamente essa matéria e vou chegar lá. Mas dá Nancy, sim para a gente saber, o tá? que ficou confuso para Hum. você? O que ficou confuso para você? O traço e o transtorno. O transtorno seria a doença e o traço seria o traço seria a pessoa não se adaptar à cultura, à convivência do ambiente onde ela está. Porque aqui, ó, Não, são olha, inflexíveis e mal adaptativos. não, olha, vou voltar ali para você ver. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Isso aqui são traços, tá? Então, aqui, ó, isso aqui é um transtorno. Transtorno já diz algo que não está Sim, legal, tá? Por exemplo, algo que está impedindo. Tá vendo a mão? Transtorno é algo que está impedindo, certo? sim, Transtorno de personalidade. Algo na personalidade está certo, sendo impedido dele ter as suas faculdades mentais organizadinha, tá bom? Traços é mais ou certo, menos isso aqui, ó. Você certo. tá vendo? Tem traços. Traços do rosto, traço do cabelo, são traços. Traços de personalidade constituem traços representam padrões de pensamento. Então, qual que é o meu traço de personalidade? Bom, por exemplo, eu sou evangélica. Meu traço de personalidade como cristã, eu tenho um pensamento, eu tenho uma percepção, eu tenho uma reação relacionada e algo assim que permanece. Por exemplo, dentro do sistema familiar, a gente tem traços de personalidade. Olha, a minha mãe é assim, eu sou assim, minha filha também é assim. Isso são traços. Traços é algo que vai traçando a vida, certo? Entendi, Ficou, entendi, ficou entendi. entendido? Então tá bom. Sim, sim, agora entendi. Então tá certo. Vamos lá, pode prosseguir. Ok, ok. Transtorno bipolar é um transtorno de
personalidade psiquiátrica crônica, isso aqui classificado pelo DSM-5, como um transtorno de humor, né, que a gente chama de TAB, né, transtorno afetivo bipolar. O transtorno afetivo bipolar é um transtorno que tem uma prevalência aqui de 0,6%, tanto em homens quanto em mulher. Aqui a gente já tem aqui, é isso mesmo. Tanto homens como mulher. Não existe dizer assim, a mulher tem mais bipolaridade ou o homem tem mais bipolaridade. Segundo os estudos, o DSM-5, a bipolaridade ela pode acontecer tanto em mulher, tanto quanto em homens, né? Fatores de risco e prognóstico sobre a bipolaridade. Gente, por que eu estou trabalhando isso aqui com vocês? Porque não adianta eu trabalhar somente os sintomas vocês estão lendo, tem lá no livro, na apostila de vocês, né? Tem todos os sintomas lá. A gente vai trabalhar questões mais específicas aqui, para quando vocês lerem lá a apostila ou revisarem a apostila de vocês estarem tendo bem mais insight sobre a bipolaridade, né, do que já está se tendo. Tem uma idade de início, eu vou repetir de novo, né, precoce, cerca de 18 anos de idade. Existem apresentações clínicas que se manifestam na infância. Então, algumas pessoas ali no começo da adolescência, entre 12 e 13 anos, já começam a ter alguns sinais da bipolaridade, porém, ainda é muito cedo para ser diagnosticado literalmente como uma pessoa bipolar. Então, ela começa a abrir alguns quadros depressivos, episódios depressivos, talvez episódios maníacos, e a partir daí, que tem toda uma jornada até realmente ser diagnosticado, literalmente, laudado, como uma pessoa que tem realmente bipolar. Por enquanto, eu estou fazendo aqui a introdução, tá? Ainda não falamos do que é o bipolar 1 nem o que é o bipolar 2. Ok? Fatores de risco, né? E prognóstico. Primeira coisa, renda elevada e prevalência maior. Ou seja, não é uma questão de, eu sou menos favorecido financeiramente, então vou ter mais tendência à bipolaridade, ou eu vou sou abastado financeiramente, então eu vou ter mais bipolaridade. Bem, segundo o DSM-5, quem tem mais dinheiro, quem tem uma renda maior, tem a prevalência maior. Então, não é uma questão assim já não está incluído em questões financeiras, como algumas pessoas falam assim que tem depressão, porque não está conseguindo trabalho, tem depressão porque está doente e não tem dinheiro para comprar remédio. Então, com a questão da bipolaridade, gente, é um pouco diferente aqui. A segunda é a questão da genética. Tá. Aqui dentro da primeira parte, aqui está dizendo assim, isso aqui, gente, é material tirado do DSM-5. Pessoas separadas. Isso foram estudos, mas foram estudos, assim, que eles não fecharam a conta, tá? Vou estar passando isso aqui para vocês, principalmente porque, pessoal, quando a gente entra nessa área da terapia, a gente vai encontrar muitos pensadores, muitas pessoas que são leigas e elas têm ali, mesmo sendo leiga, elas têm as suas afirmações, né? Então, eu já estou trazendo isso aqui para vocês e
E a gente não está aqui fechando, a gente não está batendo martelo, porque existem casos, casos e casos. E o estudo aqui do DSM-5 diz o seguinte, que separados, divorciados ou viúvos podem ter tendência a desenvolver a bipolaridade. Né? Porém, esse grupo apresenta relevância maior para a TAB, isso é fato. Mas também, como eu disse, ficou aqui um espaço nas pesquisas que, será que essas pessoas, as viúvas, separadas, divorciadas, elas estabeleceram a bipolaridade por causa da separação, por causa do divórcio, ou por causa da perda, né, do seu cônjuge? Ou será que essa pessoa já vinha desenvolvendo essa bipolaridade, no questão aqui da separação, né, e do divórcio? Ou talvez essa pessoa já estava desenvolvendo esse transtorno, e por causa desse transtorno veio a separação e o divórcio. Então, são, assim, fatores, né, porque a gente não pode afirmar se é ou não. E a gente encontra, pessoal, muitos pensadores que chegam e bate o martelo para você, fulano desenvolveu bipolaridade depois que separou. Eu tenho certeza que foi por causa da separação. E aí vai chegar outro e vai dizer, nossa, fulano separou porque ele era um bipolar. Né? Então, fica essa ambivalência aí, né? Essa estrada que a gente pode ir tanto para um lado quanto para o outro. Eu penso assim que seria como uma trilha de trem de ferro, né? Um de um lado, outro do outro, mas vai acabar sempre chegando no mesmo destino, que é o transtorno. E a gente não pode, assim, ser categoricamente afirmar certas coisas dentro de consultório. A outra parte, a segunda parte, é a genética. Aqui sim já é algo bem afirmativo, aqui já é algo bem estudado, aqui já é algo mais comprovado, né, porque já envolve a ciência e não a perspectiva das pessoas, que é a questão da genética, que 10 vezes maior o risco de a pessoa desenvolver um transtorno afetivo bipolar por causa da heredabilidade, ou seja, famílias com herança genética de primeiro grau, que tem o transtorno bipolar, seja 1 ou seja 2, com diagnóstico preciso mesmo, tem o risco 10 vezes maior de apresentar o transtorno bipolar, principalmente o transtorno bipolar tipo 1. E o que a gente tem dentro desse caso são variáveis, questões de humor, né? Então, de humor. Nessa questão aí das variáveis, eu trouxe aqui esse gráfico para vocês. Estão vendo o gráfico direitinho? A gente chama ele de efetivograma. Né? E aqui a gente trabalha a questão hormonais, variações de humor, por quê? A gente tem aqui a questão da serotonina. Humor que é o hormônio, né, que regula o nosso humor, que é também conhecido como humor da felicidade, que atua no cérebro, atua no intestino e em outras partes do corpo. Então, quando a gente olha para esse gráfico aqui, a gente tem aquela continuidade de dizer que precisa ser muito bem diagnosticado, porque nós vamos ter pessoas que são excessivamente alegres e não estão depressivos, não estão
com bipolaridade. E a gente vai ter pessoas mais amenas, pessoas mais caladas, pessoas mais na sua, né? Pessoas mais recatadas, que não são depressivas. Então, aqui a gente entende que o nome bipolar subentende por dois polos. A gente deixa eu ver se eu consigo levar a setinha. Ó, a gente tem aqui, ó, dois polos. A parte de cima, a gente tem mania, que é aquela mania, que é o quadro maníaco da bipolaridade. E a gente tem, né, a hipomania, que é a questão do bipolar 2. E a gente tem aqui embaixo a depressão. Então, é por isso que é assim, ó, dois polos. A pessoa ou ela vai estar eufórica, né, com grandes manias, ou ela vai estar depressiva. Eu lembro de um caso que eu trabalhei há muito tempo atrás, muitos anos atrás. Era uma moça de 18 anos e ela estava na parte das crises, né? E ela saía descalça e andava no sol quente quilômetros. Ela pegava, ela ia embora, ela sumia, andava sem parar. Gente, ela andava a noite toda e não se cansava. Vou falar sobre esse cansaço na frente. Ela machucava os pés, dava calo, saía muito sangue, e para ela não fazia sentido nenhum aquilo ali. E ela ligava para mim, ela falava assim, olha, a gente vai construir um lugar muito bom, e eu vou recolher todo mundo que está na rua, sabe? Ela tinha aquele exagero enorme, assim, ela falava assim, olha, eu vou catar todo mundo que está na rua. Ela ligava para mim, gente, de madrugada, para falar que ela ia arrumar um lugar, que ela ia recolher todo mundo. Passava esse tempo, né, porque tem o tempo, né, tem o tempo de euforia. Às vezes ela ligava para mim e dizia assim, eu não quero sair debaixo das cobertas. E aí teve casos de internação, teve que ser internada e tudo mais. Então, a gente tem aqui, nesse gráfico, a gente pode observar aqui, olha, o significado da bipolaridade. Bipo, polo, ou seja, ou você está na mania, ou você está no outro polo, tá? Ou você está de mais, ou você está de menos. E o que a gente está falando aqui não é de uma tristeza, por exemplo, não é de uma alegria eufórica, aquela alegria, né, de quem vai ser pai, de quem vai ser mãe, na alegria de quem comprou o carro zero, né, que a pessoa fica eufórica, a pessoa nem dorme de noite, quer ligar para todo mundo, começa a conversar. A gente tem aqui essa questão desse humor, que na parte reta aqui, a gente tem esse quadro que desce aqui, né, que é essa regulação desse hormônio da serotonina da alegria. A gente tem aqui também a questão da depressão, né? Ai, a pessoa está deprimida, está chateada, e perdeu o emprego, acabou o relacionamento, e a pessoa vai entrar num quadro que não é um quadro depressivo, mas um quadro de tristeza, que isso dura alguns dias, mas é algo bem a menos. A gente vê isso aqui nesse quadro mais verdinho, mais escuro aqui. Então, a gente tem aqui, isso vai durar uma semana e pouquinho. Quando é um quadro grave e que a gente pode ser identificado aqui, né, que é a unipolar, que é uma depressão, e a bipolaridade 1, a gente olha aqui, algo que dura mais de uma semana, a pessoa tem mais surtos, a pessoa tem algo assim, o surto dela é estabilizado, é forte o tempo todo, né? E ela vai, até que em alguns casos mesmo seja caso de internação.
Então, quando a gente olha aqui nesse gráfico, não pode se dizer que não é certo dizer que a mania é o oposto da depressão. Ah, então a pessoa hoje ela está com a mania, então ela está oposta à depressão, está melhor. Ou a pessoa está com depressão, ela está bem oposta da mania, né? Então, o que a gente encontra é que, na verdade, o oposto da depressão é ser saudável, é estar saudável. E nem sempre estar saudável significa que você está com alegria exacerbada, que você está feliz com tudo. Não. Aqui a gente está falando de casos clínicos, né, constituído como depressão. Então, existem casos que duram muito tempo, começa a ser diagnosticado como uma depressão, mas tristeza não é depressão. E a gente precisa olhar muito isso, porque existe a depressão e existe também o estado melancólico, que um estado melancólico de um relacionamento que acabou, vai durar alguns meses, aquela melancolia, o choro, e às vezes a pessoa chega para a gente, ela já foi lá para o Google, né, já fez um monte de pesquisa, e ela chega e fala assim, acho que eu estou com depressão, porque eu não quero comer, eu só quero dormir, não quero me higienizar direito. Ela mesma se né, diagnóstica. E, mais uma vez, né, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, quando a gente olha para esse gráfico aqui, a gente está vendo uma pessoa, tem um desenho aqui, de um lado está laranjado, do outro lado ele está verde. Significa o quê? Estamos falando de transtorno afetivo bipolar. Ou a pessoa vai estar muito alegre, ou a pessoa vai estar muito triste. Essa uma dicasinha aqui, né, que nem toda pessoa, nem todo bipolar é psicótico também, né, e nem todo bipolar tem depressão, porque às vezes a gente quer classificar, ou já vem classificado, de que, eu tenho bipolaridade, então eu também tenho depressão. Não, a pessoa pode ter a bipolaridade, pode não ter depressão. Ela pode ter outras manias, outros transtornos ali junto. O transtorno é incluído na bipolaridade, mas não ser uma pessoa depressiva. Então, a gente tem aqui, pessoal, mania. A mania no bipolar, ela é algo muito forte, tá? Porque quando a gente fala de mania, e alguém chega e fala assim, eu tenho mania de limpeza. A gente tem até um quadro aqui. Mania de limpeza. Né? Tenho mania de deixar a minha casa organizada, né? Eu tenho mania de me arrumar, eu tenho mania de cortar unha, eu tenho mania de fazer algumas coisas. Mas o que a gente está falando, pessoal, é uma mania, é uma apresentação dos transtornos do TAB, é uma depressão, é uma dor, é uma hipomania, algo muito forte, tá? É algo, assim, exacerbado para ser contado, para ser diagnosticado, laudado como uma mania da bipolaridade. Então, esse indivíduo que apresenta essa mania, ela é mais no transtorno bipolar 1. Esse indivíduo apresenta muita hipomania. Ele fica ali meio que exacerbado, ele fica meio não, né, gente? É muito transtorno. Né? Eu tenho uma história também de um outro caso que eu atendi, por quê? Que fica nessa força. Se a gente voltar aqui,
Você vê que é muito confuso os gráficos. Por quê? Tem que durar mais de uma semana, direto. Ele tem que estar ruim direto. Às vezes, mesmo tomando remédio. Às vezes, tem que ter casos de internação, internar essa pessoa e leva um certo tempo para que essa pessoa comece a ter ali uma estabilidade no seu humor. Então, a hipomania, ela vai apresentar no bipolar 2. E ela não apresenta mania. Por quê? A hipomania pode ser algo mais leve, né? Pode ser algo mais ameno. E isso pode ser no TAPT 2. Vou voltar para lá. Bom, quando eu falo de mania, quando eu falo dessa mania exacerbada, essa mania que apresenta no TAPT, o que vem, né, para vocês? Só tem a Nancy e a Sueli. Sueli, quando eu falo dessa mania, o quanto você consegue entender a profundidade e o perigo que é essa mania que a pessoa com a bipolaridade tipo 1 venha a desenvolver? Olha, eu acredito, a mania exacerbada é aquela coisa exagerada, entendeu? Aquela coisa que foge do normal que todo mundo está acostumado e habituado. É uma coisa que Sim. foge realmente daquilo que a gente entende de normal, né? E aí a gente entende essa mania exacerbada já como um transtorno mesmo. Agora sim, pode ser uma mania exacerbada de uma forma simples, sem ser agressiva, mas também pode ser uma mania exacerbada de uma forma violenta. Ou na forma de falar, na forma de se comportar, do comportamento em si, na forma de se expressar, né? Porque geralmente quando a gente fala de bipolaridade, pelo menos é o que eu imagino, eu nunca tive a oportunidade de estar junto com uma pessoa bipolar, a gente imagina violência, né? Ou seja, verbal, ou seja, agressivamente, física mesmo. Então, essa mania exacerbada é aquilo que exageradamente sai daquilo que para nós, o normal e o comum do dia a dia. Seria É para a mim Nancy que está falando, né? isso, isso. Nancy, é uma, é uma, é uma mania exacerbada, Hum, mas não é uma mania violenta a esse ponto, tá? certo. Exatamente porque o exagero deles, para eles é um exagero maravilhoso, a não ser que nesse momento aqui dessa mania ele tenta ser segurado, tenta ser amarrado, alguma coisa assim. A gente vai Uhum, falar do que leva a pessoa a ter violência um pouco mais abaixo. Então, aqui nessa mania, é o que a gente fala, né? Não é exatamente isso aqui, ó. Que quando a gente fala em mania, maníaco, episódio maníaco do bipolar, a gente já pensa nisso aqui, um pouco nisso aqui, né? entendi. A violência, o abuso, mas o que a gente está Uhum, falando aqui não é de mania de limpeza, não é de mania de organização. É uma pessoa que tem episódios assim exacerbado mesmo, tá? Então nós estamos falando uhum, aqui de temporariedade de sintomas. Então a diferença que esse certo, quadro mostra, a diferença entre o TAB 1 e o TAB 2, que é aquele que eu te mostrei. Então quando a gente vai, certo. eu falei nele que nem todo bipolar é psicótico, nem todo bipolar tem depressão, a gente olha aqui para essa questão aqui da mania. Então, nós não estamos falando aqui, literalmente, de um maníaco mesmo, né? Porque quando a gente fala maníaco depressivo, a gente sempre Sim, pensa assim, ó, nossa, a gente está falando de alguém que tem uma perversão sexual, alguém que
que vai cometer um crime. Então, a gente precisa desvencilhar o que é esse maníaco da bipolaridade com esse maníaco do parque. Ele está encaixado, eu acredito que numa das aulas que eu vou trazer, a gente vai falar sobre isso, mas aqui eu quero trazer mais para os episódios da bipolaridade. Então, quando a gente fala de maníaco, até coloquei a foto dele aqui, a gente não está falando de um maníaco dessa forma, né? Entendi. Como esse maníaco. Vamos lá, é um episódio distinto, vou falar sobre os episódios maníacos agora, que o bipolar tem. Esse aí, a gente está mais, acho que ligado, talvez, a psicopatia, a sociopatia, uma doença mental mais distinta dessa aqui. Então, quando a gente fala dele, a gente vai agora desvencilhar episódios maníacos do maníaco, como aqui o maníaco do parque. Então, tá aqui, ó. Episódios maníacos. Isso aqui é tirado realmente do livro DSM-5. Então, é interessante que a gente leia esse texto aqui, né? Quem está aqui comigo, né? Episódios maníaco, opa! É um episódio distinto. Presta bastante atenção em algumas falas. Vou até pontuar aqui para vocês. Ó, aqui. É um episódio distinto, entendeu? Se é distinto, não está ligado a outras questões. Questões dessa violência, né? Questões de perversão sexual. Lógico que a pessoa, quando ela está na mania, quando ela está exacerbada, ela vai ser hipersexualizada. Mas não é a questão aqui. Então, observa aqui. Episódio distinto de humor anormal, persistente, elevado, expansível. Vou destrinchar isso aqui para vocês. Ou irritável. E aumento anormal e persistente de atividade dirigida a objetivo ou a energia, com duração mínima de 1 semana e presente na maior parte do dia, quase todos os dias, ou qualquer duração, se a hospitalização lhe fizer necessária. Então, esse aqui é um texto, né, do DSM-5. Então, a gente tem aqui, episódios maníacos. Primeira coisa, lembra que eu falei lá? Período distinto, tá? O que é esse período distinto? É quando o paciente, esse período distinto aqui, o paciente, ele chega para um atendimento, vamos trabalhar aqui o atendimento. Ele chega para o atendimento e ele começa a trabalhar ali com você, e ele começa a falar, ele começa a ter uma alegria, e ele começa a falar, Sueli, eu Nancy, agora eu estou bem, eu estou muito bem, né? Então, acho que eu nem que ele precisava mais vir na terapia. Estou tranquilo, estou alegre, estou feliz. E aí ele começa, né? Você começa a olhar para o paciente, ele está ali falando, ele está gesticulando o corpo inteiro. Mexe os braços, e cruza as pernas, volta, passa a mão no cabelo, né? E ele está... Você olha assim e fala assim, poxa, mas você está muito bem, você está feliz mesmo, né? Então, esse aqui, ele está distinto. E ele fala para você assim, a partir desse momento, gente, eu mudei. E aí, ele está nessa certeza eufórica, né, de falar que mudou, ele tem certeza que ele mudou, e aí ele já começa a fazer planos ali com você, olha, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, porque eu estou mudado. Tá? E aí você olha para aquele paciente e faz uma pergunta para ele. Aí você fala, vamos colocar aqui.
Você fala assim, José, que bom que você está bem, né? Você está me falando, não, estou ótimo, estou muito bem, estou muito alegre. Ele faz aquele desabafo com você ali, de toda felicidade. E aí você pergunta, José, e o que te faz sofrer? Ele muda na hora. Ele já fica sério, aí ele desaba. Aí ele começa a chorar, aí ele começa, sabe, ele já começa a falar tudo o contrário daquilo que ele falou. Entendeu? Ele está com uma mania de alegria, mania de coisas boas ali. Quando você toca na dor, você vai lá e aperta lá o botãozinho do volta para cá, ele olha para você e começa a chorar. Então, para que o José tivesse uma estabilidade de humor, né, para que esse José, que é nossa personagem, entrasse realmente nessa de eu estou bem, eu estou melhor, eu estou feliz, ele precisaria estar usando medicamento há mais de 6 meses, ele deveria ter que apresentar durante um bom período uma mudança habitual, marcada de comportamentos leves, humor habitual leve, uma marcação de tempo leve. Por quê? Porque a marcação da bipolaridade aguda, né, varia de 7 dias e a pessoa vai de 0 a 100 numa fração de segundo. Por isso que as Nossa, pessoas... Uhum. Então, meu Deus. você entendeu? Você tá falando, Uhum. ela está falando com você ali. O José está na sua sala. Olha, Nancy, eu agora estou bem, né? Eu estou feliz, eu melhorei. Mas aí você tem ali o seu cronograma de atendimento e você começa a observar que o mês passado o José teve uma crise, o José estava bem instável. E Posso aí você... compartilhar algo? Oi? Posso compartilhar algo? Sim, deixa eu só terminar essa fala e eu te libero para você compartilhar. E aí, você vai ver ali nas suas anotações anteriores que você fez com ele, com o José, e você vai ver que ele estava com muita estabilidade de humor, né? E logo você já vai pensar, poxa, ele estava com estabilidade de humor há um mês. E para ele estar mais estabilizado, ele deveria estar tomando a medicação certinha, fazendo a terapia certinha, com estabilidade pelo menos de 6 meses, 4, 5, 6 meses, estável no humor, humor habitual leve, né? Sim. Porque é por isso que a gente faz esses insights dentro do consultório. Estou muito feliz. E o que te faz triste? Você viu? Ele vai de Sim. 0 a 100 num segundo. Por isso que é bipolar, 2 polos. Ou eu estou aqui, de repente eu estou lá embaixo. Ou eu estou lá embaixo, de repente eu estou lá em cima. Né? Diz, Nancy. Eu atendi um paciente hoje, e a gente comecei, feliz ano novo, como você tá, como passou, a gente já tinha deixado uma causa pendente da sessão anterior, e ela chegou muito bem, muito, mas muito bem, tô feliz e tal, contando grandes coisas, e eu tentando entrar na pendência que ficou da outra sessão. E aí perguntei se ela estava pronta, né, para falar sobre o assunto, ela falou que não. Enfim, a gente ficou nessa sessão de maravilha. Tô bem, tá tudo bem, feliz ano novo, tudo certo. Faltando 5 minutos para acabar a sessão dela, né, de hoje, ela desabou.
E como se a terapia começou naqueles 5 minutos final. Naqueles 5 minutos final. Então veio assim à tona desesperadamente a angústia que ela estava já na sessão passada, que ela não conseguiu Uhum. trazer para a sessão, e eu deixei essa pendência. Hoje foi a primeira vez que eu atendi ela, e aí eu senti, porque por isso que eu quis compartilhar com você, porque quando você falou de 0 a 100, essa estabilidade de humor pareceu assim muito rápido, entendeu? Eu fiz uma pergunta Uhum. para ela, não me lembro agora que pergunta que eu fiz, até escrevi, até deixei escrito, e aí mudou. Veio choro copiosamente, veio algo assim, aí ela começou a falar sobre a pendência. E ela tá assim num quadro depressivo, E ela tem né? ela tá com quadro Ela tem um quadro. depressivo, mas não Isso, é ela tá com, bipolaridade, ela né? entrou num quadro. Não é bipolaridade. Ela entrou num quadro depressivo, porque até então eu estava trabalhando com ela com crises de ansiedade. Então, as crises, Uhum. elas diminuíram, ela começou a entrar num nível mais tranquilo, porém, devido a ela ter parado algum tempo com a terapia, ela teve uma certa piora. E Uhum. agora sim, ela precisou entrar com uma medicação medicação psiquiátrica mesmo. Acho que ela entrou no clonazepam e ela estava tomando um outro, porque ela está com síndrome do intestino irritável, né? Sim. Tá nesse quadro. E aí me chamou a atenção essa questão, quer dizer, nós ficamos quase 50 minutos, né? Tô bem e tal, falando de tudo bem, maravilha, rindo. Nos 5 minutos para terminar a sessão veio essa sensação, desabou, chorou, e aí começou a Com falar. certeza você falou alguma coisa a ela que deu esse insight para ela, né? Ah, acontece muito Uhum, isso mesmo. Mas o importante que a gente observa aí é que nesses 5 minutos você conseguiu mexer no emocional dela, que isso é importante dentro da terapia, porque se não mexer, não vai ter cura, né? sim, Eu sempre falo entendi. assim, olha, a dor emocional, aquilo que você está sentindo lá dentro, a tristeza, aquilo que você que está te incomodando, aquilo que está te deixando fora do seu normal, ele vai ficar lá dentro de você como algo ruim que você comeu. Você vai dar náusea, vai dar enjoo e vai ficar o tempo todo ali. Imagine que você comeu algo que seu estômago não aceitou bem. Estômago, né? Não aceitou bem. Você vai lá no banheiro, faz um movimento lá e vomita. Passa um pouquinho, você está bem. A terapia também pode ajudar nesse sentido. Se você Sim, não falar, se não externar para fora ali essa dor que está dentro de você, a cura não vai vir. Você vai ficar nessa ida e vinda aí de estar sentindo mal, né? Então tem que realmente externar. Mas sim, vamos conseguir aqui. Segundo episódio maníaco, aqui é o anormal, daquilo que a gente leu na, na lâmina passada. Anormal é certo. um humor elevado, né? É um humor elevado, eufórico, excessivamente alegre e irritante. Então, essa pessoa que tem aqui com essa euforia anormal, ela é uma pessoa que está com humor elevado. Uhum, Ela fala excessivamente, ela é excessivamente alegre. Algo assim que chega a uhum, incomodar. Ninguém quer estar perto de uma pessoa que está com humor, está normal dentro do humor da bipolaridade, né? Essa pessoa, ela fica alegre, essa pessoa ela é certo. irritante, essa pessoa, ela fica, sabe, enjoada, vamos dizer assim. Sim, Ela é irritante mesmo, ela se torna uma pessoa totalmente irritante. A outra parte é a expansiva, né? Um dos episódios maníaco é a pessoa ficar expansiva. Uma pessoa que normalmente ela está ali, é tímida, né? Do nada
ela começa a conversar. E ela vai falando, e ela vai falando, e ela vai falando, ela vai falando. E se essa pessoa, ela tiver um pouco de insight ali, ela mesma vai dizer assim, se ela conseguir, né, ter um insight ali do que ela está fazendo, ela vai até dizer assim, nossa, parece que eu estava bem chato. Parece que eu estou um pouco para cima, né? Meio para cima, né? Eu acho que eu estava Uhum. bem irritante, né? Essa pessoa, ela tem característica de hipersensualização, que é diferente, né, do maníaco sexual. Ela vai ser uma pessoa Uhum. que vai ficar hipersensualizada, ela vai ser uma pessoa mais sociabilizada, ela vai conversar mais, ela vai ter mais coragem de Uhum. chegar nas outras pessoas. Eu me lembro desse caso que eu falei, o primeiro caso da garota de 18 anos. Ela estava num quadro de maníaco muito forte, e aí fui eu e a mãe dela levá-la para internar lá no Vacilo Baixu. A gente foi levar ela para lá. Gente, e no sinaleiro, essa menina abre o vidro do carro e tinha do nosso lado tinha um outro carro com o marido e a esposa. E ela começa a mandar beijo pro homem. E ela começou a mandar beijo. E aí, quando a mãe dela, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e a mulher já virou, a mulher do outro carro virou, aí eu só olhei para a mulher e falei assim, tá doente, tá doente, tá doente. Foi uma cena foi muito rápido, sabe? E ela, o cara lá, e a mulher do cara olhou assim, eu tô doente, tá doente, tá doente. Então, a pessoa, ela fica sociabilizada, gente. Ela é a pessoa mais sociável do mundo, tá? Sim, Também sim. se torna uma pessoa muito invasiva. Ela é uma pessoa totalmente invasiva dentro desse quadro, né, de episódios maníacos. O quarto aqui, ela se torna uma pessoa irritável, totalmente irritável. Ela se torna uma pessoa briguenta e agressiva, mas não agressiva de matar, tá? Agressiva de briga, de caçar confusão. Sim. Tá? Ela não, então, aqui, ela fica irritável, ela chega em você, ela te dá tapa, ela grita com você, ela te empurra, né? E se for o caso, ela começa a brigar, mas ela começa a brigar de fala, ela não é aquela pessoa que vai lá e dá uma paulada na cabeça, não. A agressividade dela é mais Sim, verbal, tá? Ela começa a exagerar em tudo que ela sim. fala, né? Volto de novo a minha paciente. Um dia eu cheguei na casa dela, ela tá lá brigando. Eu não sei porque a mãe dela me chamou, pelo amor de Deus, acorde aqui. Cheguei lá, a mãe dela estava lá e ela brigando e pegava a almofada e jogava no sofá e eu caí, não sei por quê, não sei por quê, e não sei por quê. E quando eu cheguei, ela olhou para mim e falou assim: Nath, você veio aqui porque você achou que eu ia bater na minha mãe? Eu não ia bater na minha mãe. Você entendeu? A agressividade dela é muito eufórica, é muito assim de não deixar nada no lugar, de brigar, mas de falar mesmo, sabe? De ter muita irritação, né? Uhum. Porque além da alteração de humor anormal que esse indivíduo tem, ele tende a apresentar um aumento anormal persistente de atividade dirigida, que é aquela questão que a gente falou lá atrás da mania, que não é somente aquela mania de limpeza ali, não. Entendi. Ela leva uma persistência de atividade dirigida. Por exemplo, uma pessoa que está com um episódio maníaco, ela pode escrever muito, muito, muito.
e ela acha que ela vai escrever um livro ali. Ou ela vai limpar a casa. Só que ela vai limpar a casa à noite. Ela vai passar a noite inteira limpando casa. Ela vai Entendi. passar a noite inteira fazendo as coisas. E aí você vai olhar para ela e falar assim: você não está cansada? Ela, não estou sentindo um pingo de cansaço. Então, essa é as atividades, porque é atividade dirigida. Ela vai fazer algo ao mesmo tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Ela vai objetivar a energia dela, ela vai focar a energia dela em alguma coisa e ela vai trabalhar exacerbadamente naquilo ali. Né? A minha paciente, ela dirigia a alteração de humor dela, né, da hipomania dela, ou seja, da mania, do episódio maníaco dela, de construir lugares para colocar pessoas doentes. Né? E aí, quando eu cheguei, essa vez que eu cheguei com ela lá no Bacilo Ixuque, né? Não sei, nem lembro mais o nome desse hospital. Ela caçou confusão, tá? Ela caçou confusão, todo mundo que estava lá dentro. Para ela, todo mundo lá dentro estava doido, menos ela. Ela, o que você faz aqui? Nossa, o que você está fazendo aqui, cara? Vai embora para casa, arrumar um serviço, vai trabalhar descalça, sabe? Então, e ela falava assim, não, eu vou tirar todo mundo aqui, eu vou dar um jeito, vou tirar todo mundo aqui. Ou ali mesmo ela já mudava o episódio, ela já chegava, já se sensualizava, tanto para homem quanto para mulher, não fazia diferença. E aí a gente falava com ela falava assim, não vou fazer nada, só deixa eu aqui, só não me segura, só não pega em mim. Então, vamos lá. Tudo bem, Sueli? Tranquilo, Pró. Entendendo? Tem alguma pergunta para a gente passar para frente? Pode continuar. Tá ficando claro para você? Sim, eu estava com dúvida em relação a essa mania, mas agora a senhora falando aí, eu entendi melhor. Entendeu? Uhum. Para você, Nancy, tá tudo bem até agora? Sim, pode prosseguir. Já entendi. Vocês vão querer 10 minutos de intervalo ou vocês vão querer terminar 10 minutos mais cedo? Vamos terminar 10 minutos mais cedo, eu prefiro. Tudo bem também, Sueli? Tudo bem, eu concordo. Então, vamos lá, pessoal. Recapitulando, né, o que a gente já falou. Período distinto de humor anormal e persistente. Elevado, tá? O que a gente já trabalhou agora. Certo. Elevado, expansivo ou irritável, ok? Aumento anormal e persistente. Atividade dirigida e objetivos, né, ou energia. Então, ou seja, atividade dirigida, a pessoa vai ter aquela mania ali de fazer as coisas, né, de levantar e passar a noite inteira limpando a casa, e você olha para ela, ela fala assim, estou cansada. Ou ela vai escrever, nossa, agora eu vou montar um livro, agora eu vou montar uma loja, eu vou montar um supermercado. Ela vai direcionar esse aumento anormal para alguma atividade, ela vai dirigir isso para algum lugar. Ela precisa, parece que o instinto do bipolar é ter que dirigir essa energia para algum lugar. Então, a gente tem aqui os períodos distintos, né, que são coisas persistentes, que é o humor elevado, a expansiva, e também irritável. Ok. Período de instabilidade do bipolar. Aumento a autoestima inflada ou grandiosa, né? Ou ela vai
está com a autoestima muito baixa, muito ruim, ou ela vai estar grandiosa. Você entendeu que uma coisa que eu estou falando aqui está sempre puxando aquilo que eu já falei? Sim, Ou ela vai sim. estar muito para Sempre. baixo? Sim, Sempre que eu falar aqui, pessoal, a gente vai estar no polo. Dois tá. polos, tá? Sim, Então, tá aqui, ó, autoestima inflada ou grandiosa, né? A segunda é a redução da necessidade de sono. Lembra que eu falei? A pessoa sim. vai pegar a vassoura, rodo, ela vai trocar o telhado a noite inteira. Você tá lá Uhum. e pensa assim, poxa, a pessoa fala, pô, você não vai dormir? Não, ela, não, já dormi 2 horas de sono, para mim tá ótimo, tá maravilhoso. Ou 3 horas de sono para ela é o suficiente. Ela não vai se sentir cansada. Às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu vou dormir tal hora, se eu fizer mais alguma coisa, eu vou morrer de cansado. Para eles, não, eles vão trabalhar a noite inteira, vai ficar sem dormir, e para eles está tudo normal, assim. A segunda aqui, que é o verdinho, né? Deixa eu ver aqui, esse aqui é a desestabilidade. A pessoa não consegue fixar a atenção. Você está conversando com ela, ela já vira para o outro lado, e isso não tem nada a ver com TDAH, tem a ver mesmo, literalmente, com um período de instabilidade que, que essa pessoa tem, né? Ela não consegue fixar a atenção, ela não consegue organizar as suas faculdades mentais para fixar em uma leitura ou ver uma televisão. Ao contrário de quando ela tem ali a exacerbada dirigida, tá? Ou ela vai estar de um jeito, ou ela vai estar de outro. Você já Sim, observou isso, né? sim. A outra parte é a loquaz do que é habitual. Ou seja, a gente sempre fala assim, a logorreia, a pessoa fala exacerbadamente, a pessoa está inflada, a pessoa está inflamada ali de tanto falar. Ela fala o tempo todinho, né? E quanto mais ela fala, mais ela vai sentir essa pressão e a necessidade de ficar falando. Tá? Ela vai ter sempre esse, esse pensamento, essa loucura, ou seja, fala demais. Depois a gente vai falar isso em questão de algumas pessoas dentro da igreja que tem bipolaridade, pode desenvolver esse momento de falatório exacerbado. E às vezes a gente fala, pô, aquele irmão tá me irritando. Não fala, não me liga, pai. Você vai ver, né? Tem essa questão aí. Fuga de ideias ou expressões subjetivas de pensamentos. Então, ela vai ter essa desestabilidade. Ela vai fugir da expressão objetiva. Não tem, para ela não ter objetivo nenhum. Do jeito que ela está fazendo, está normal, está tudo certo, né? Então, tudo para ela como eu disse, né, vai de 0 a 100 em questão de minutos. Então, o que é esse aumento? A gente já falou alguma coisa, né? O aumento da atividade dirigida é eventualmente excessiva em atividade com elevado potencial para consequências dolorosas, tá? Essa pessoa, ela é uma pessoa muito desafiadora, quando ela tem esse aumento da atividade dirigida para ela, principalmente potencial para consequências dolorosas. Envolvimento em hábitos desafiadores, como fazer compras exageradas, a pessoa chega e gasta o que não tem, e para ela que está tudo certo. E quando ela volta à estabilidade, ela vai dizer assim: não fui eu, não me lembro. Paciente, uma paciente, né? Isso ela me contando depois, não quando ela estava tratando comigo, isso já tinha acontecido, ela já tinha
ela já tinha tratado a questão da bipolaridade com outra pessoa, e depois ela veio tratar comigo, e aí ela me contou, ela falou assim, olha, eu não acredito que umas coisas que eu fiz, eu não me lembro, e eu já tinha 2 anos esse episódio que tinha acontecido com ela, e aí ela diz o seguinte, olha, Natividade, e teve um dia, ela morando aqui na cidade onde eu moro, né, em Goianápolis, e aqui é 22 quilômetros de Anápolis. E ela andava as BR aqui todinha, em surto. Meu Deus. Uhum. Teve acidente, Jesus. aconteceu o acidente, ela não lembra, porque ela estava, né, nessas atividades dirigidas. Ela falou assim, olha, 7 dias depois do que aconteceu, eu chego em casa, né, tive que ser hospitalizada, eu chego em casa, e aí eu vejo a minha sala lotada, o sofá lotado de linha de crochê, e eu não faço crochê. Meu Deus. Num surto desse, né, nessa atividade dirigida, ela Sim. simplesmente foi em Anápolis e encheu o carro dela de linha de crochê. Meu Comprou Deus. um monte de linha. E aí, ela falou assim, eu não lembro disso. E quando eu chego do hospital, né, porque eu tive surto, tive que ficar internada, quando eu chego em casa, e eu pergunto, o que está de linha aqui? Aí a filha dela fala, ai mãe, a senhora foi em Anápolis sozinha, em surto, né, e comprou Certo. esse tanto de linha. E aí ela disse que outra vez também, ela foi no supermercado e comprou 5 caixas, foi no atacadista e comprou 5 caixas de Nissinho Miojo. Meu Deus. Caixa fechada. Gente, é uma loucura, meu. Ai, Jesus. Aham. Pois é. E aí você conversa com uma pessoa, né? Se não for uma pessoa que entende, vai achar que não é assim. Uai, nossa, essa mulher deve fazer muito crochê. Nossa, essa mulher deve amar esse miojo. E ela falou assim: a gente lá em casa nem come nesse miojo. E eu trouxe 5 caixas de nesse miojo fechada. Então, assim, atividade dirigida, sabe? Então, foi isso. Então, o que acontece aqui? Consequência dolorosa, envolvimento em hábitos desafiadores, né, como eu já te disse, teve acidente, alteração no comportamento sexual, tá? Eventos financeiros incertos, tipo ir no banco fazer empréstimo, passar cartão, a reviria, né? E aí também tem outros episódios maníacos, né, aumento de atividade dirigida, que são um pouco a menos, né, não são tão dolorosos como esses que eu estou contando para vocês aqui, né? Ô, Nath, por exemplo, a atividade sexual que eles usam aí, esse comportamento, o que seria isso? A pessoa, né, num surto, ela teria relações com pessoas na rua? Seria isso? Como que seria isso? Se Ou ela com alguém tiver, da própria... se ela tiver tendo, por exemplo, esse atividade dirigida, esse excesso de atividade elevada, essas consequências dolorosas, há possibilidade, sim, de ter essa questão do comportamento sexual, tá? Só para você ter uma Certo, ideia, o tanto que a pessoa, ela vai, vocês, né, terem ideia, o tanto que essa pessoa, ela vai ficar fora da sua normalidade, literalmente fora da sua normalidade. certo. Uma irmã de igreja, de família, muito bem casada, filhos, em um surto, né, maníaco desse aqui, um elevado potencial desse humor, Hum, desse
desses episódios maníacos, ela teve que ser levada para o hospital e eles não isolaram ela. Ela lá no hospital, ela teve relação sexual com outra pessoa que também tinha transtorno bipolar. Entendi. Eu Você tô falando entendeu? porque eu vi uma experiência dessa com uma pessoa. Experiência assim, fiquei sabendo do caso, né, quando me Uhum. contaram, mas a pessoa é um caso de igreja, as pessoas já contam a nível de pecado, de fofoca, sem entender essa questão psíquica, mental, entendeu? E aí é fácil julgar como um pecado, como um escândalo, como uma situação, sem ver o outro lado, entendeu? Exatamente. Então, é Mas, isso que tem que ser observado, tá? E a sim, gente vai falar um entendi. pouco sobre questões mesmo da igreja, né? E como os cristãos, pastores, os líderes, eles precisariam, né, estar fazendo esse curso. Gente, quantas vezes eu fui para o Instagram e eu falei, gente, todo pastor tinha que fazer o curso de psicoteologia, todo Sim, pastor tinha que conhecer sobre transtornos, sobre bipolaridade, sobre borderline, sobre depressão, precisariam conhecer, porque a gente não pode espiritualizar coisas que são transtornos, coisas que são doenças, entendeu? sim. Vou deixar aqui claro para só para vocês terem uma ideia. Eu estou com uma paciente que ela tem 3 meses só que ela está tratando comigo. Essa paciente, ela me procurou e falou assim: a minha última cartada é fazer esse tratamento com você, porque o pastor me orientou. Eu fui dar uma palestra sobre doenças mentais, sobre paternidade na igreja desse pastor, e eu falei sobre depressão, falei que era depressão, falei que era ansiedade, falei que era espiritualidade, que não tinha nada a ver, falei sobre farmacologia, e no final essa pessoa me procurou e veio fazer um tratamento comigo. Então, o caso dela não é literalmente a bipolaridade, é o borderline, Sim. né? Ou seja, borda, não tem borda, a pessoa não tem eira e nem beira. Uhum. Porém, uma pessoa com 3 faculdades, uma pessoa que largou São Paulo e veio para a minha cidade, inclusive a Aline conheceu ela aqui na palestra, no workshop que a gente fez aqui para a Liga, a Aline conheceu ela. O próprio pastor dela chegou diante da igreja e falou assim: o meu sonho, minha vontade era que essa fulana não congregasse aqui, porque ela só dá trabalho. Nossa. Ela caça confusão com todo mundo. Todo lugar que ela chega é como se ela fosse aqui para nossa cidade, que o tomate podre. Toda caixa que ela chega, os tomates estragados, né? Ela começou a tratar comigo e ela não foi eu que a diagnostiquei, ela já tem diagnóstico de bipolaridade, de transtorno de borderline desde dos 18 anos de idade, hoje ela está com 40, então você vê, tem muito tempo, né? Que ela desenvolveu o transtorno de borderline. Eu chamei o pastor aqui no meu consultório, sentei com ele e perguntei: você sabe, pastor, o que é o transtorno de borderline? Não. Aí eu peguei a lista, falei: ó, o transtorno de borderline é isso, 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 isso. E é isso que a sua ovelha que o senhor queria jogar fora tem. Ele chorou. Hum, Ele chorou. Ele é, falou assim: meu Deus, nós não somos igrejas. A gente não vive o ir é, de verdade, Jesus. Porque começou a dar verdade. trabalho, não, fulano muda, fulano não presta, fulano é isso, fulano é aquilo. Se você for olhar, você vai observar que essa pessoa tem um transtorno. E precisa Sim. ser tratado, né? Então, não é só com uma oração, é com a medicação. Precisa ser Se a observado gente for isso. olhar, se a gente for olhar de uma forma geral, Nath, como que os pastores hoje, tá? Eu sou pastor também. Como que os nossos pastores
curaria um demoniado de gadareno. Você vê que Jesus não abandonou, Jesus poderia ter deixado ele lá, Com certeza, né? E entendeu? aí você vai também ali para o samaritano, né? Sim, 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 também, Abandonado. Também sim, foi abandonado, né? Então, também. voltando aqui para a nossa aula, né? Eventualmente, comportamento sexual elevado Sim, financeiro incerto. Há algumas atividades dirigidas, como eu ia falando, que são amenas, mas ainda está incluído isso aqui. Por exemplo, eu vou contar caso de paciente, que é caso verídico, não é caso que eu li em nenhum lugar. Ela pegava a unha, né? Hoje já está bem mais tranquilo. Unha grande, ela deixava a unha crescer e ela enfiava aqui, bem no cantinho, e ela ia puxando até descolar. Tempo todo. Ela deu uma ansiedade ou alguma depressão nela, ela ia para o dedo. E quando ela não tinha a unha grande, quando não dava para ela se machucar aqui com a unha, ela pegava um lápis, assim, porque ela é professora, ela pegava um lápis e hum, enfiava aqui no canto da unha, ia descolando. meu, hum, E a outra coisa era a pegar aqui no casco cabeludo, no couro cabeludo, e enfincar a unha até sangrar. Então, são coisas assim, a tricotomania. não só consequências dolorosas, né, provocativas, mas consequências dolorosas também no seu próprio corpo. A outra parte aí é a perturbação do Sim, humor, é suficientemente sim, grave a ponto de causar prejuízo acentuado no funcionamento social e profissional, chegando ao ponto de necessitar, né, no hum, caso, a hospitalização, a fim de prevenir danos a si mesmo e às outras pessoas. é, Essa é a dificuldade. Bom, o que eu falei para vocês agora pode acontecer em algumas situações, tanto no bipolar 1 quanto no bipolar 2. Até agora eu falei do bipolar 1. Transtorno bipolar 2. Né? Há uma predominância de episódios depressivos em relação ao da hipomania. Né? O bipolar 1, ele tem mais a questão da mania, do que a gente já falou. Agora, o 2, ele tem mais prevalência de predomínio de depressivos em relação ao hipomania, né? Paciente nunca apresenta um episódio de mania, e sim uma hipomania. Qual que é a diferença da mania com a hipomania? A hipomania, ela é mais leve, ela é mais branda. Tá? A impulsividade é um traço comum nesses casos. Muitas vezes refletem em tentativa de suicídio e no uso de substâncias psicoativas, drogas, né, no caso, ou remédios, tomar certo, remédio por conta própria. O início do transtorno bipolar 2 ocorre geralmente de forma mais tardia do que o bipolar 1, em comparação ao 1, né, por volta ali dos seus 25 anos. Então, não tem exageradamente o que falar sobre esse aqui, porque a gente já trabalhou muito. A gente está pontuando aqui sim, as diferenças entre eles. Ok. A gente sempre foca no bipolar 1 e bipolar 2, certo? Aí a gente tem certo, aqui, ó, transtorno bipolar induzido por substâncias ou medicamento. certo, Geralmente, a evidência na história de exames, né, exames físicos achados, isso aqui precisa de ter um exame laboratoriais, né, de uso de substância ou medicamento. Os sintomas ocorrem por intoxicação ou abstinência de substância. Por exemplo, uma pessoa ela chega aqui com caso acontecido, vai casos, né, casos verdadeiros aqui de consultório.
uma pessoa chegou aqui para mim e ela disse o seguinte: a minha costela mudou de lugar. Eu falei, Oxe, tá. Minha costela mudou de lugar. Eu falei assim, é mesmo? E aí ele levantou a camisa e falou assim, eu tô a noite inteira tentando mudar, voltar essa costela pro lugar, ela não volta. hum, Ele estava todo arranhado, sabe, assim, na costela dele. E aí uhum, eu chamei a mãe, né? Ele é adulto, mas eu chamei a mãe, nesse caso a gente precisa, chamei a mãe e falei assim, mãe, você já fez algum tratamento com ele e tal? Ela falou assim, ó, oh, isso para mim é demônio. hum, Já orei, já vou um monte, já fiz um monte de coisa. Eu falei assim, mãe, eu, isso aqui não tem nada a ver com demônio, mãe. Ele tá com um transtorno, tá? Não vou hum, dizer para a senhora qual é, porque é a primeira consulta dele, então eu não posso dizer e eu não vou fazer laudo, porque não posso laudar, sabe? Teria que levar ele no psiquiatra sim, para ver se ele tem algum tipo de transtorno e qual seria para que a gente pudesse tratá-lo de melhor forma, né? sim, E aí ela levou e deu esse caso aqui, ó, transtorno bipolar, levou, fez um processo, tratamento, vários episódios para dar um diagnóstico, e chegou isso aqui, ó, transtorno bipolar induzido por substâncias ou medicamento. hum, Como que a pessoa vai desenvolver isso? Ela já pode estar, já ter um distúrbio, né, ali, alguma coisa que, ao tomar a medicação, hum, ou o uso de alguma substância psicoativa, ou uma droga mesmo, lista ou lista, vai desencadear esse processo aqui. Então, ou seja, vai hum, induzir, ela pode ter ali alguma questão que, ao tomar a substância psicoativa ou uma medicação, ela vai se induzir, né, a esse processo aqui. A outra questão certo, é transtorno bipolar devido a outra condição médica. Aqui, geralmente, a evidência também de histórico de exames, achados laboratoriais, perturbação na consequência fisiopatológica de uma condição ou mais algumas condições, né? Por exemplo, uma pessoa que está com doença de Creutzfeldt, né? Esclerose múltipla, AVC, junto com ou lesões cerebrais traumáticas por acidente TCE, ela pode desencadear sintomas, né? Opa, volta lá. Ela pode desencadear sintomas de bipolaridade devido à condição médica, tá bom? hum, Opa, deu um negócio aqui. Deixa eu passar para frente. Transtorno ciclotimático. É uns nomes meio complicados, né? É quando o paciente altera entre período de sintomas de hipomania e sintomas depressivos, mas não tem sintomas suficiente para o diagnóstico. Então, a pessoa ela vai ter humor elevado, ela vai ter hipomania, né? Ela vai ter sintomas depressivos, mas ainda não conseguiu literalmente ser laudada como transtorno bipolar 1 ou transtorno bipolar 2, tá? Ela vai, certo, aquela parte ali que está no intermediário. Se a pessoa, por um exame de sangue, descobrir que ela está com falta de lítio no sangue, ela vai tomar ali um lítio, o médico vai passar alguma medicação até que se tenha certeza de qual diagnóstico pode ser dado a ela. Lembrando que eu vou deixar esse slide, tá bom? Para vocês estarem pesquisando mais ainda. Gente, a gente tem aqui tá, 10 minutinhos, 15 minutinhos. Como é um curso de psicoteologia,
a gente começa a olhar e folhear a Bíblia, a gente vai encontrar personagem. Eu não gosto de chamar de personagem, porque personagem é algo fantasioso, né? Então, eu gosto realmente de chamar pessoas, pessoas Sim, mesmo, né? Porque as páginas da Bíblia, elas estão cheias de homens e mulheres que sentiram algum tipo de emoção, algum tipo de transtorno, algum tipo de depressão, né? Porque se a gente for clicar lá, bipolaridade na Bíblia, a gente não vai achar. Depressão, a gente não vai certo. achar. Esquizofrenia, a gente não vai achar. Mas olhando hoje, diagnóstico, e olhando algumas pessoas da Bíblia, a gente consegue fazer uma conotação, uma relação entre os sintomas e a personalidade daquela pessoa. Então, a gente observa que aí não é traços, a pessoa já tem um transtorno mesmo. Então, a gente começa a olhar isso aqui. A gente tem aqui, eu coloquei algumas pessoas aqui, pessoal, eu não coloquei versículos. Se a gente for no livro de Provérbios, é Provérbios mesmo, você vai encontrar alguns versículos lá que diz: o insensato procura a escassez, o sábio procura isso. Porque quando fala da bipolaridade, uma pessoa que é bipolar, ela é uma pessoa muito insensata, né? Lógico que a gente está falando de uma doença, um transtorno. E dentro desse transtorno, ela se torna uma Sim. pessoa insensata. Então, eu coloquei esse aqui, nosso Pedrinho. Então, a gente tem aqui Pedro, por exemplo. Alguns estudiosos da Bíblia, teólogo e psicanalista ou psicólogos, dizem Pedro ser uma pessoa, era uma pessoa sanguínea. Eu tenho aqui também, vamos ver na minha biblioteca aqui, eu tenho esse livro aqui, Temperamentos Transformados. Por esse livro de temperamentos aqui, que é o sanguíneo, o colérico, o melancólico, o fleumático, né? Ou o sanguíneo, Pedro ele é considerado um sanguíneo, porque ele é estourado e tudo mais. Mas quando a gente vai estudar mais profundo a psicologia, né? A psicologia, a psicanálise, ou até mesmo aqui a psicoteologia, você começa a identificar um pouco de bipolaridade em Pedro. Né? Pedro, nós podemos identificá-lo como um possível, tá? Não estou aqui afirmando, porque senão, dia que chegar lá e falar assim, você falou que eu era bipolar. É. Então, tem aqui, ó, né? Assim, ó, eu nem sabia que eu era, mas você foi lá e falou que eu era bipolar, então não quero. Então, aqui, nós temos um possível transtorno afetivo bipolar, né? Olha bem, a sua personalidade é Sim. estudada por líderes terapêuticas cristãos, a fim de ajudar os seus membros a lidar com mais facilidade com esse transtorno. Então, vamos lá. Ponto. Pedro tropeça impetuosamente. No momento, ele era amável, porque a gente já trabalhou até agora, pessoal. Né? Ele era amável, alegre. No outro momento, era hostil, a ponto de ali, do nada, ele pega a espada e vai lá na orelha de Malco e já faz um estrago. Né? Na mesma Rebenta a hora que ele orelha está dele. lá, rebenta, na mesma hora que ele está lá, Senhor, eu te amo, eu te adoro. Eu não conheço esse cara, Jesus, nem conheço ele. Então, às vezes, eu já ouvi muitas pessoas dizer, Pedro era um mau caráter, Pedro não tinha caráter. A gente começa a observar Pedro como alguém que tinha uma bipolaridade. Uma hora ele estava lá em cima, outra hora ele estava lá embaixo. Eu creio que lá para o final do curso a gente vai passar trabalhos, né, tarefa, e vocês já estão aqui olhando para uma pessoa que possivelmente tenha sido uma pessoa bipolar. Lógico que vocês vão procurar outras pessoas na Bíblia também. O outro era, né, João, o
discípulo amado de Jesus. João, ele era emocionalmente bipolar, ambicioso, impetuoso e odiava ser chamado a atenção. Lógico que andando com Jesus, ele teve ali uma certa melhora, né? Ele foi vencilhado ali e ele teve, né, uma certa melhora. Então, quando a gente fala de problemas espirituais nessa atualidade, que é exposta essa mania, essa impulsividade relutante em seguir conselhos, né? Que era assim que era João. Ele não gostava de conselhos, ele não seguia conselhos, ele teve algumas desavenças. A gente estudando alguns livros mais aprofundados também, tem um livro que eu vou deixar a descrição lá do grupo. Eu não coloquei ele aqui na plataforma, mas é um livro, esse trecho que eu estou tirando aqui, ele é do livro do Edgar Wise, né, que fala sobre a bipolaridade. É um escritor, pastor, e ele trabalha muito com isso, sobre transtornos relacionados aos cristãos, como os cristãos precisam ter uma visão mais aprofundada e procurar ajuda, né? Então, por isso que eu digo que os líderes, pastores, líderes de casais, deveriam estar aqui hoje com vocês, essa tela deveria estar lotada de gente estudando sobre esses transtornos, porque a gente precisa conhecer as pessoas, além daquela questão de ou a pessoa está muito eufórica e é no Espírito Santo, ou ela está dando pinote ali, e é coisa maligna, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Na verdade, nós não estamos tratando com seres celestiais, estamos tratando com seres humanos, e a gente sempre diz, mas eu não sou desse mundo. Enquanto eu estiver vivendo aqui, eu estou tendo experiências humanas. Então, o que acontece muitas vezes quando uma pessoa entra, aceita Jesus e ela tem, né, o transtorno de bipolaridade, ela tende a dizer, agora Jesus vai me curar e agora eu não preciso mais usar essa medicação, mas ela começa a ter, ali dentro da igreja, alguns transtornos, exatamente isso que a gente falou, falar demais, ter revelação demais, tá? Tudo exacerbado, eu sempre trabalho assim, vocês vão ver minhas mãos aqui, ó. Todo excesso é uma dor, e toda dor é uma falta. A gente vai ficar nesse triângulo, e toda falta vai causar uma dor. Eu acredito no milagre, eu acredito que Jesus ele pode sim curar qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de doença, qualquer tipo de transtorno. Mas nós precisamos ser cautelosos, tá? E tomar um remédio, fazer uma medicação, não está anulando a nossa fé em Cristo. Então, a gente vê muito isso, igual o caso que eu contei para vocês. E é caso, assim, que a Aline conhece, o Eder conhece, conheceu o depoimento dela aqui, é tomar esse cuidado. Pessoal, ficou alguma dúvida até agora? A gente terminou Nath, a aula. repete aqui, Oi? toda dor é uma falta, e o outro... Repete para mim, toda dor é uma falta, e o outro que você falou é? Toda dor é uma falta, toda falta traz um excesso. E todo excesso traz Tá. uma dor. Toda Você encaixa falta muito traz um bem excesso. isso. E todo excesso traz uma dor. E toda dor traz uma falta. Certo. Certo? Todo excesso traz... Certo. Não, para mim nenhuma dúvida. Maravilhosa a aula, sensacional. Confesso para você que a primeira vez que assisti essa aula foi bem confusa, mas você foi bem didática, muito boa. Ótimo, obrigada. Sueli? Respeita esse slide Tranquilidade. para gente.
Muito boa aula, professora. E esse livro aí que a senhora falou, deixa o nome lá no grupo. Vou deixar. Pronto. E esse material vai estar na plataforma, né? O Vai. módulo vai estar. Sim, vou Pronto. passar ele para a Aline, né? E a Aline vai colocar ele na plataforma. E qualquer Ok. coisa em relação a essa matéria aqui, que vocês tiverem dúvida, pode me procurar. Certo, pronto. Estarei à disposição de Ok. vocês. E eu volto com Tá vocês certo. dia 20 de janeiro, com a nossa próxima aula. Ok, E nessa aula, tá certo. acredito que é sobre. Deixa eu ver aqui. Aline. Vou procurar aqui qual vai ser as aulas. Eu falei lá no início, mas eu esqueço aqui qual que vai ser. Na verdade, eu vou estar falando sempre sobre o transtorno, né? Eu vou falar sobre esquizofrenia, psicopatia e sociopatia. Então, a gente ainda tem mais 3 aulas. E qualquer dúvida me chama, qualquer dúvida pode me procurar aí, que eu vou estar ajudando vocês no que eu puder. E a gente encerra por aqui. Deus abençoe Maravilha. a vida de vocês, Deus abençoe o curso, o estudo de vocês, que o Espírito Santo traga uma expansão de consciência a nós, né, para que a gente viva aqui o nosso propósito, e nosso propósito é servir a vida das pessoas. Aline, Liga, muito obrigada. Amém. Obrigada, Nath. Deus abençoe. Obrigada, Suri. Ótima noite para vocês. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Nath. Boa noite. Meninas. Tchau, tchau. Tchau.